No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro volta a provocar polêmica ao dizer que brasileiros têm de comprar fuzis para não serem escravizados. Após atentado promovido pelo Estado Islâmico cai em aeroporto de Cabul com mais de 180 mortos, Estados Unidos explodem carro-bomba nos arredores da principal porta de saída do Afeganistão. Política de preços irresponsável da Petrobras faz litro de gasolina ultrapassar os R$ 7 em pelo menos 3 estados do país. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 30 de agosto do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Me sobrou muito pouco tempo para o editorial de hoje, mas eu faço questão de ler rapidamente aqui para vocês a coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, publicada ontem no jornal o Globo, onde ele comenta essa declaração que só pode ser classificada de criminosa do presidente Jair Bolsonaro na última semana. O título do texto é Mais fuzis, menos feijão. Jair Bolsonaro tem um dom inegável: produzir slogans contra seu próprio governo melhor que qualquer político da oposição. Na sexta-feira, o presidente defendeu que os brasileiros se armem com fuzis. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. O povo armado jamais será escravizado, disse. Eu sei que custa caro, tem um idiota, tem que comprar feijão. Cara, se não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar, acrescentou. O capitão estava no curralzinho do Alvorada. Em 25 minutos de monólogo, chamou um adversário de gordo, outro de calcinha apertada, o terceiro de canalha e o quarto de bandido. A cada insulto, colheu aplausos e gritos de mito. Sem máscara, ele voltou a desdenhar a pandemia que já matou 578 mil brasileiros. Lamento, acontece, a vida é essa, comentou. Bolsonaro deixará um país com mais fuzis e menos feijão. Em 2020, praticamente dobrou o número de armas registradas na Polícia Federal. Foram 186 mil, um aumento de 97,1% em relação ao ano anterior. O governo também facilitou o acesso a armas de alto poder ofensivo, caso dos fuzis semiautomáticos, cujo uso era restrito às forças de segurança. Enquanto os bolsonaristas se municiavam, a fome disparou. O número de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave saltou de 10,3 milhões em 2018 para 19,1 milhões em 2020. A alta da inflação ainda tende a agravar esse drama. Não é preciso ser um idiota, como disse o presidente, para notar que os itens da cesta básica ficaram muito mais caros. Nos últimos 12 meses, o preço do feijão fradinho subiu 42,4%, o do arroz 39,7%. Em Cuiabá, a capital do agronegócio, a imprensa mostrou famílias em fila para receber ossos com retalhos de carne. No curralzinho, Bolsonaro disse que só venezuelanos se alimentam de restos de comida. Depois de ironizar a dificuldade dos pobres para comprar feijão, o presidente deixou claro que não perde o sono com o assunto. Político preocupado com a vida do pobre tá de sacanagem. Tá preocupado é com o voto dele, debochou. É esse o país que Jair Bolsonaro quer deixar aos brasileiros, ouvintes, com armas ao invés de alimentos. Enquanto esse senhor não for defenestrado do Palácio do Planalto, o retrocesso civilizatório, infelizmente, só tende a se ampliar. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, João Batista Damasceno. João Batista Damasceno, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez para essa interlocução. Damasceno, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Damasceno, acho que o tema que mais repercutiu na última semana lá em Brasília foi esse pedido de impeachment protocolado pelo presidente Jair Bolsonaro no Senado contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E é sobre isso que eu quero começar o nosso papo hoje. As reações a essa iniciativa inusitada do chefe do Executivo vieram de todos os lados, quase que em unânime desaprovação, inclusive de aliados do ex-capitão no Congresso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acabou rejeitando esse pedido, como era esperado, alegando falta de embasamento jurídico, só que o desgaste político do Bolsonaro foi enorme. Como é que você interpretou essa ação do presidente contra o Alexandre de Moraes, Damasceno? Anderson, esse tipo de ataque que o presidente da República fez contra o ministro Alexandre de Moraes, por meio de uma representação ao Senado, imputando crime de responsabilidade, é um modo de ataque que é comum contra os juízes deste país. Sejam juízes propriamente ditos, desembargadores ou ministros das cortes superiores. Os advogados de província, entre aspas, por favor, essa expressão, por vezes, ao invés de recorrerem de uma decisão, e recorrerem da decisão, assacam contra os juízes. E não raro até o Ministério Público faz isso, junta dúzia de promotor contra a representação contra um juiz, às vezes, sem qualquer fundamento. Isso é uma forma de criar um constrangimento, isto é uma forma de buscar emparedar um magistrado. É claro que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão sujeitos à lei, os crimes de responsabilidade, todos podem cometer crimes de responsabilidade. E segundo a Lei 1079 de 50, cabe ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo se cometerem crime de responsabilidade. E isso decorre do nosso sistema de separação de poderes, e um sistema que é também chamado de freios e contrapesos, onde um poder modera o outro. Então, o poder moderador ele resulta da conjugação do funcionamento independente dos três poderes.
Então, se um ministro do Supremo pratica crime de responsabilidade, o Senado Federal pode processar e julgar esse ministro. Mas o que nós vimos, né, foi um ato, né, eu vou usar uma palavra forte, né, um ato leviano do presidente da República contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, pretendendo desqualificá-lo, né, pretendendo criar uma animosidade ou criar um impedimento para que ele continue a processar e julgar os atos, né, do presidente da República e dos seus auxiliares. Então isso não é novidade, esse tipo de comportamento não é novidade, mas vindo do presidente da República, cabe muito bem a palavra usada por você, que é inusitado, porque os chefes de poder devem ter responsabilidade institucional. Eles devem buscar, né, o reconhecimento da independência dos poderes, né, expressa pela possibilidade de cada qual funcionar sem a necessidade da anuência do outro, da concordância do outro, da autorização do outro, bem como da harmonia entre os poderes, que decorre, né, de cada qual exercitar as atribuições que lhe foram conferidas pela Constituição. O que nós tivemos aí é uma representação sem qualquer fundamento, né, tal como se estivesse brincando, né, do direito de fazer representação. E isso vindo do presidente da República contra um ministro do Supremo Tribunal Federal é fato que tem, né, uma grande gravidade institucional. E como é que fica o diálogo entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal depois dessa iniciativa, Damasceno? O Bolsonaro já enfrenta resistência no STF. A situação dele piora? Anderson, não há diálogo num caso destes, né? A palavra decomposta, nós vamos encontrar aí o di, né, que é o que divide, é o que tem mais de um, né? E logos, que é o conhecimento. Então, o diálogo é o que possibilita se chegar a uma conclusão, se buscar o conhecimento por meio da alternância, né, de expressões. E é preciso, para que haja diálogo, que haja escuta. É preciso escutar o outro, né, para que haja diálogo, né? E esse diálogo ele tem que ser com falas alternadas, né? Um fala, o outro escuta, e depois que ele escutou fala, né? O primeiro agora escuta, né? E vão estabelecendo isso até chegarem a um ponto comum, né? Então o diálogo só existe quando duas partes estão interessadas em ouvir a outra, em compreender a outra e buscar um ponto em comum. Com o presidente da República não há possibilidade de diálogo porque ele não quer escutar os outros, né? Ele não quer compreender as razões, né, que lhe são postas por terceiros. Ele tem as próprias razões, ele tem as suas próprias frases, ele tem as suas próprias soluções, né? Então ele não é um homem de diálogo, ele não é de ouvir nem de compreender quem quer que seja, né? É uma pessoa bélica que permanentemente estica a corda, né? Cuja vida, né, expressa esse tipo de comportamento, né? A sua expulsão do exército, né, a sua passagem para a reforma, né, no momento em que seria expulso, denota o tipo de comportamento que o levou àquele processo. O seu ingresso na política, né, o mandato por 28 anos, ele nunca teve diálogo com seus, né, colegas de parlamento para buscar aprovar um projeto, para que outros votassem no projeto dele. Ele sempre fez os seus discursos isoladamente e desqualificando os outros, né? Igualmente, né, na presidência da República, ele chegou à presidência da República com o discurso da não política, de que sozinho ia chegar e ia fazer tudo acima dos interesses, né, ia atender quem quisesse, do jeito que quisesse, e que não ia buscar compor, né, os interesses legítimos, né, e às vezes contrários, né, dos vários setores da sociedade brasileira. Então é uma pessoa incapacitada para o diálogo. Então não há possibilidade de diálogo com um presidente com essas características, né, ou com uma pessoa com essas características.
né? Outros atores entrarão em cena para buscar este diálogo, né? Para buscar que as coisas, né, não se acirrem tanto. Mas do presidente da República nós não podemos esperar qualquer conduta, né, tendente a promover, né, diálogo, né, ou harmonia nas relações, ou composição, né, de interesses legítimos para atender aqueles, né, que devam prevalecer sobre outros. Mais do que o pedido do Bolsonaro, Damasceno, que teve caráter claramente político, me chamou a atenção que ele foi referendado pela Advocacia Geral da União. A expectativa era de que apenas o ex-capitão assinasse esse documento. Surpreendeu a presença do AGU Bruno Bianco como coautor desse pedido de impeachment contra o magistrado Damasceno. O que é que isso pode representar, na sua opinião? Pois é, Anderson, as instituições, elas não existem, né, e não funcionam, né, por si sós. Elas expressam, elas são o que as pessoas que estão ocupando os cargos fazem delas. Nós já tivemos casos na história do Brasil, né, de ministros que se exoneraram porque não concordavam com a política que era implementada. Teve um caso no governo Juscelino Kubitschek que o presidente Juscelino pediu ao então consultor-geral da República, Vitor Nunes Leal, depois ministro do Supremo Tribunal Federal, que levasse uma carta e conversasse com o presidente dos Estados Unidos. E o Vitor Nunes Leal fez. O ministro das Relações Exteriores, né, disse que aquele não poderia ser um ato feito pelo consultor-geral da República e amigo do Juscelino, né, que era algo que deveria ter sido feito pelo chanceler, pelo ministro das Relações Exteriores, e que não tendo, né, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, se pautado pela formalidade institucional, ele se exonerava do cargo e se exonerou. Agora nós temos outros ministros na história também que fazem qualquer papel, né? Nós temos outros funcionários, né, ainda que seja um funcionário no sentido lato, né, como o ministro de Estado, né, que é um auxiliar da presidência da República e que faz qualquer coisa que o presidente da República mande. Então, neste caso aí, né, o advogado-geral da União, ele não atuou como advogado-geral da União, né? Ele atuou, né, como um funcionário, né, como atuaria um funcionário subalterno que atende a uma ordem, né, que lhe é dada, né, sem questionar, né, o tipo de ordem que está sendo transmitida. Então, o que nós temos aí é a grandeza que cada qual tem, né, das funções que desempenha. Então, o advogado-geral da União, quando aceita atuar, né, como se fosse advogado do presidente da República, e não advogado-geral da União, e subscreve juntamente com ele, ou representando, né, uma petição desta natureza, ele se coloca muito mais como um auxiliar, né, fiel, né, a quem o nomeou, né, e que pode exonerá-lo do cargo, do que propriamente como um advogado-geral da União com a grandeza que o cargo tem. Mas isso decorre das fraquezas humanas, né? Talvez em outro momento, um outro ministro, né, com maior visão institucional, aconselhasse o presidente a não pedir, né, a não subscrever algo dessa natureza, a não pedir, né, que ele assinasse conjuntamente, ou, em último caso, né, para que outro pudesse fazê-lo, né, se recusasse a assinar, né, e, por consequência, saísse do cargo. Mas, como eu te disse, as instituições expressam aquilo que as pessoas que nelas estão lotadas, aquelas que estão nomeadas, fazem na prática. O que nós tivemos aí foi algo que apequinou, né, não o ministro, mas a própria Advocacia Geral da União. Evidentemente que o presidente reagiu a essa decisão do Rodrigo Pacheco Damasceno, que é aliado declarado do Bolsonaro, naquele discurso de se fazer de vítima, afirmando que está sozinho nessa briga, de que o Alexandre de Moraes joga fora das 4 linhas da Constituição, como ele costuma dizer. A grande questão, Damasceno, é que o ex-capitão age dessa forma na tentativa de preparar o terreno para uma eventual derrota eleitoral em 2022, até porque, no ano que vem,
o próprio Alexandre de Moraes é que será o responsável por presidir o Tribunal Superior Eleitoral. Essa retórica do presidente de se apresentar como injustiçado, digamos assim, cola para além da bolha do bolsonarismo, Damasceno? Olha, Anderson, não cola não, né? E eu acho que nem na própria bolha do bolsonarismo, né, se acredita que ele seja tão injustiçado. Claro que todos estão vendo que tem uma queda de braço e que o presidente não tem muito temperamento, né, para saber lidar com essa queda de braço. Né? É interessante que, né, ele tenha sido um oficial das Forças Armadas, mas se comporta muito mais como um sargento, né, diante de um recruta. Né? É alguém que não entendeu, né, a necessidade da urbanidade nas relações, né? E, sobretudo, das relações institucionais, onde cada qual, né, destes exercentes dessas funções tem as suas atribuições específicas, né? Tem os seus poderes, né, e pelos quais tem o dever de zelar. Né? Então, é claro que o presidente vai continuar dizendo que é vítima, que não fez porque não pôde, né, que está sendo impedido e constantemente sendo desmentido. Né? No caso, por exemplo, do combate à pandemia, né, o que ele queria era não combater a pandemia, né? Era promover, né, o que se chama, né, em infectologia, de imunização pela contaminação do rebanho, deixar todos se contaminarem, morrerem os que não conseguissem passar por essa fase e continuar, né, com os que sobrevivessem. Né? E o Supremo Tribunal Federal, olha, a Constituição diz que o SUS é o Sistema Único de Saúde integrado nas 3 unidades federativas, União, Estados e Municípios, e que as competências são concorrentes. Portanto, né, os 3 entes estão autorizados a tomar medidas. A União não está impedida, como o Estado não está e o município não está. E aí o presidente diz que o Supremo o impediu de fazer o que queria. Né? Claro, ele não poderia fazer com exclusividade, porque os municípios e os estados também têm competência. Mas fica com esse discurso vitimizador, né? Mas que ninguém acredita nisso, não. Né? Até porque essa bolha, né, que apoia o presidente, essa bolha bolsonarista, ela não é muito dada à vitimização. Ao contrário, né, ela é uma bolha truculenta, ela é uma bolha raivosa. E com este tipo de discurso, o presidente mostra, na verdade, a sua fraqueza. Né? E isso demonstra, né, isso está demonstrado, né, por essa queda da popularidade do presidente. Claro que alguns radicais, alguns mais raivosos, né, vão continuar apoiando, mas aqueles que esperavam que o presidente tivesse a capacidade de efetivamente fazer alguma coisa, ao verem que não tem, né, ao verem que ele vai ficar se vitimizando, né, vão retirar o apoio do presidente cada vez mais, porque se vota em alguém com capacidade, né, de agir e de resolver, não em alguém que depois se escuda, né, na vitimização para dizer, né, que não fez porque foi impedido ou que não teve a capacidade de fazê-lo. Né? O próprio discurso não é bom, né, para a imagem que o presidente, né, quer construir. Agora, Damasceno, um desses efeitos políticos provocados pelo pedido de impeachment protocolado pelo Jair Bolsonaro foi a indicação do André Mendonça à vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal ficar parada na Comissão de Constituição e Justiça do próprio Senado. A sabatina segue sem uma nota definida pelo Davi Alcolumbre, presidente da CCJ. Subiu no telhado essa indicação do André Mendonça ao STF, Damasceno. Os senadores, que já não têm lá muita simpatia pelo ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, podem, como represália, barrar o nome dele para o posto na Suprema Corte. Neste caso, como se daria o processo? Bolsonaro teria de indicar um novo nome, é isso? Anderson, sem dúvida, né, alguma coisa aconteceu que retardou, né, a aprovação, a apreciação do nome do ministro André Mendonça, ex-ministro da Justiça, né, e ex-advogado-geral da União. Né? Nós tivemos outras nomeações, né, ao longo, né, dos últimos anos, em que a sabatina, né, a aprovação da CCJ e a sabatina e a aprovação dos nomes
foram feitos em tempo muito menor, né, do que está levando a apreciação, né, do nome do ministro, do indicado, né, o doutor André Mendonça. É possível, né, que o Senado rejeite também, tá? Só as pessoas que estão participando das articulações do Senado talvez saibam, né, das probabilidades de aprovação ou não aprovação. Nós já tivemos casos de aprovação, casos raros, né, de reprovação de nomes indicados para o Supremo Tribunal Federal. Então não seria a primeira vez. Mas eu ontem li que há articulações no sentido, né, de reduzir as resistências à aprovação, né, do nome, né, do indicado. E isso, talvez o tempo possa estar também contando a favor, né? Se possa estar dilargando no tempo, a fim de reduzir, né, as resistências ao nome, né, do ministro André Mendonça. Agora, na eventualidade do nome não ser aprovado, ou seja, ser recusado, o presidente da República teria que indicar outro nome, tá? E é isso que se faz, é este mesmo que é o procedimento. Mas é muito difícil saber, sem participar das articulações, sem estar dentro do processo, saber efetivamente o que está acontecendo. Que o retardamento decorre de alguma resistência, né, nós temos ciência. Agora, se este tempo está contando a favor ou contra, é que nós não sabemos, né? Pelo que eu li ontem, né, de que há inclusive ministro do Supremo Tribunal Federal se articulando e conversando com os senadores, né, falando da qualificação, né, do ministro, né, do indicado, né, para o cargo e tentando reduzir as resistências, pode ser que este tempo esteja contando a favor, porque se botasse em votação hoje, pode ser que não tivesse a aprovação. Mas pode ser o contrário também, né? Pode ser que a cada dia que passa, né, a resistência aumenta, né, e aí, né, as possibilidades são muitas, ou submete à votação mesmo com risco de rejeição, ou o próprio indicado renuncia, né, ou o nome é retirado, né. Este é um caso, Anderson, que nós temos que acompanhar, né. De qualquer forma, a indicação não foi recepcionada, né, com euforia, né, no Senado Federal, né. E isso é uma indicação que é feita conjugando, né, os dois poderes da República, né, o presidente da República, que é quem faz a indicação, e o Senado Federal, que é quem faz a nomeação. E talvez um nome, antes de ser indicado, precise ser conversado com os senadores para saber se seria ou se será, né, bem recepcionado. E talvez, pela incapacidade de diálogo do próprio presidente da República, né, tenha faltado isso. Por outro lado, Damasceno, algo que pode ser considerado uma vitória do Jair Bolsonaro foi essa recondução do Augusto Aras à chefia do Ministério Público Federal. Por 55 votos a 10, com uma abstenção, ele foi aprovado pelo Senado para mais 2 anos no posto. A grande questão, Damasceno, é que o Augusto Aras já deve começar esse novo período à frente da Procuradoria-Geral da República muito pressionado, porque até o final de setembro deve chegar às suas mãos as denúncias da CPI da pandemia contra o presidente. Como é que o Aras deve se comportar nesse novo mandato na PGR, com todo esse caldo de autoritarismo que está colocado pelo Bolsonaro, com a pressão da opinião pública pela aceitação de uma das denúncias que chegarão às mãos dele? Anderson, eu não diria que a aprovação do nome do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para mais um mandato, seja uma vitória do presidente Jair Bolsonaro. Tá? Isso é uma vitória do próprio, né, Aras, tá? E da classe política que se articulou contra a criminalização da política. Tá? Este é o pêndulo, né? Este pessoal da Lava Jato foi lá no extremo, saiu do eixo e foi lá no outro extremo, tentando direcionar a política a partir de decisões judiciais, né, a partir de investigações, a partir de atuações das forças-tarefas, de discutível legalidade. O que aconteceu na Lava Jato foi um excesso que ninguém deseja.
Ninguém deseja um sistema no qual uma pessoa pode ser presa até que delate, né, outra, que possa ser presa até que diga aquilo, né, que o juiz ou o procurador, o membro do Ministério Público queira, para poder atingir terceira pessoa. Este é um sistema que geraria profunda insegurança. Nós voltaríamos à Idade Média, onde na ausência de qualquer prova, né, de um ilícito, né, ou de autoria, se torturava uma pessoa até que ela dissesse alguma coisa que fez, né, confessasse algo, né, que ela tivesse feito, ainda que não tivesse feito. Então, os excessos da Lava Jato, né, e essa criminalização da política, essa tentativa, né, do Ministério Público e de setor da magistratura de conduzir a política, tirou as instituições do eixo. E é neste sentido que o Procurador-Geral da República agiu em sentido contrário. Então aí o pêndulo veio para o outro lado, né? A política não será criminalizada, né, nessa gestão. E os políticos se sentiram confortáveis com isso, né? Claro, né, aqueles que querem o funcionamento das instituições, mas aqueles que também não querem, né, investigações das suas condutas, né? E aí, né, a aprovação foi fácil. É claro, ele perdeu 13 votos. Da outra vez, ele foi aprovado, da primeira vez, ele foi aprovado por 68-10. E agora foi, né, 55-10. Então ele perdeu 13 votos, né, entre a primeira, né, e a segunda votação, né, agora nesta recondução. Mas, de qualquer forma, isso é um sinal muito claro, né, de que a classe política é quem faz a política e que é quem quer fazer a política. E que não vai aceitar, né, a judicialização da política ao extremo, né, ou a criminalização da política, né, a penalização das condutas políticas. Este excesso, né, tirando do parlamento o poder de parlamentar, tirando da esfera política o poder de fazer política, foi um erro muito grave, né, que cometeram os tribunais, né, e o Ministério Público, e nós ainda vamos pagar por isso. Então eu não debito a aprovação, né, do nome do procurador Augusto Aras, né, ao presidente Bolsonaro, não. Eu debito ao próprio Aras, né, e à classe política, que é quem quer fazer política e não quer que promotores e juízes façam por ela. Falando em caldo de autoritarismo, Damasceno, o 7 de setembro que se aproxima, dadas as ameaças proferidas pela horda do ex-capitão, te preocupa? Essa possibilidade de uma ruptura democrática, com os apoiadores do Bolsonaro tomando as dependências do Supremo e do Congresso, contando com a anuência dos militares, é algo que te provoca temor? Não, Anderson, não me provoca temor, né? É claro que, né, nós poderemos ter algum excesso, né, poderemos ter algum ato de vandalismo, né, e não é um bom dia, né, para ir à rua, não é um bom dia para passar por estes grupos, nem provocá-los, né? É um dia para deixá-los fazer as estripulias deles, desde que não excedam, né, aos limites autorizados, né, pela civilidade, pela ordem jurídica, pela ordem democrática, né? Estes grupos que, né, irão às ruas, que poderão ir às ruas no dia 7 de setembro, não é gente capaz de administrar nada, capaz de governar nada, capaz de construir nada. E com essa gente não é possível fazer golpe, né? O Brasil é um país maduro, o Brasil é um país, né, que tem os seus interesses, o povo brasileiro tem os seus interesses a defender, né, as classes têm os seus interesses, os empresários têm os seus interesses, né? Ninguém quer um país dominado, né, pelo Talibã, né? Porque a partir disto nada se produz, né? Nenhum serviço se presta, nenhuma mercadoria circula, né? Nenhum produto fica acabado. Então essas pessoas não são capazes, né? Essa horda, né, que promete essas arruaças dia 7 de setembro, esta horda não é capaz de construir nada. E, portanto, com esse pessoal não é possível, né, se pensar um projeto político. É possível a manifestação, é possível uma arruaça, né, é possível, né, alguma violência,
né? Mas isso é algo que amedronta quem pensa em instituição, né? Em institucionalidade, em funcionamento. O Brasil é uma sociedade complexa, né? Muita coisa precisa ser feita todo dia, né? Você pensa uma cidade como o Rio de Janeiro, né? Com seus milhões de habitantes, né? Cada dia, cada pessoa consome 3 quilos de alimentos. Você multiplica, né, os milhões de pessoas da cidade do Rio de Janeiro por 3 e você vai ver quantos milhões, né, de quilos de alimentos chegam e saem dessa cidade, e o lixo sai dessa cidade cotidianamente. Esse pessoal é incapaz, né, de prover um abastecimento dessa ordem, né? Então, esse pessoal não tem a capacidade de dar golpe, tem a capacidade de fazer arruaça, né? Então, eu não temo por golpe, né, no dia 7 de setembro ou com este pessoal, não, né? É claro, né, eu temo que eles possam fazer alguma arruaça, né, e ferir alguém, causar algum dano, algum bem, né? Mas para isso é só estarmos precavidos e deixar, né, a chegada do dia 8 de setembro, né, que o Brasil volta, né, ao funcionamento, né, sem esta turma, né, com essa turba, né, fazendo as suas arruaças. Né, o dia 7 de setembro será apenas mais um dia destes, né, em que alguns estarão festejando, os outros fazendo arruaça, e será mais um dia na história do Brasil. Para finalizar, Damasceno, essa Lei de Segurança Nacional foi revogada finalmente pelo Senado recentemente. Esse lixo que ficou de herança da ditadura civil-militar e provocou uma série de prisões e decisões arbitrárias nos últimos tempos. No lugar dela, os parlamentares adicionaram ao Código Penal 10 crimes contra a democracia e cidadania, como, por exemplo, golpe de Estado, interrupção de processo eleitoral, comunicação enganosa em massa e atentado ao direito de manifestação. Como é que você observou esse fim da Lei de Segurança Nacional, Damasceno? Pois é, Anderson, já não era sem tempo, né, que esta Lei de Segurança Nacional, né, editada, né, pelo último general presidente da ditadura empresarial militar, fosse, né, revogada. Né? Eu gostei muito, né, daquela aprovação no dia 10, né, do projeto de lei 2108, né, que define, né, crimes contra a democracia, né, e a revogação dessa famigerada Lei de Segurança Nacional. Né? Então, o projeto aprovado seguiu para a sanção presidencial, né, e foi muito importante isso. Você vê como né, que as forças democráticas conviveram, né, e sem muita preocupação com o entulho autoritário, né, deixado pela ditadura empresarial militar. Né? Nós estamos revogando a Lei de Segurança Nacional com 32 anos, né, depois da sua edição. Essa lei foi editada em 1979, né? Então, depois dessa lei, nós tivemos a Constituição, tivemos, né, a passagem do regime empresarial militar, né, para o regime né, da democracia, com civil na presidência, em 1985, a Constituinte eleita em 86, a Constituição de 1988, né, os governos que se seguiram, né, um governo, né, dois governos do PSDB, da social-democracia brasileira, e 4 governos, né, do Partido dos Trabalhadores, e não tivemos a preocupação da revogação desse entulho autoritário, assim como, né, de outras expressões, né, que também são entulho autoritário da ditadura empresarial militar. Muito pelo contrário, né, alguns mecanismos autoritários ainda foram criados, e dentre eles, né, a tal da Força Nacional, né, que é algo que não existia sequer na ditadura empresarial militar. Né? A lei antiterrorismo, né, editada, né, quando o ministro era o José Eduardo Cardoso e a presidenta Dilma Rousseff, né, que criminaliza qualquer um que possa apresentar ameaça às instituições. Eu não sei o que é isso. Né? Talvez uma entrevista dessa a você, né, possa ser considerada uma ameaça e, portanto, sujeita ao enquadramento numa lei, né, dessa natureza. Então, nós convivemos, às vezes, com, né, o cadáver insepulto embaixo da cama, como se ele não incomodasse, mas deveria nos incomodar.
Nós não poderíamos ter vivenciado, né, tanto tempo, convivido tanto tempo, né, com uma lei como esta, né, da Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170 de 79, editada pelo último general-presidente. É em boa hora que essa lei está sendo revogada, né, quando, né, aqueles, né, que apoiaram a ditadura empresarial militar, né, voltaram a usá-la contra os que defendem o Estado democrático e de direito. Nós não precisaríamos ter chegado a tanto, né? Nós deveríamos ter revogado essa lei e não ter convivido com ela. E isso fica, né, um alerta, né, para, na hora que nós pudermos, né, removermos ainda o que falta, né, ser removido do entulho autoritário que remanesce das instituições brasileiras, né, da ditadura empresarial militar e de ditaduras anteriores. João Batista Damasceno, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar também meu forte abraço. Anderson, foi um prazer muito grande essa interlocução com você, né? Um abraço aí para todos, para a Celeste, para os ouvintes, né, do programa Faixa Livre. Um abraço. Conversamos aqui com o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, João Batista Damasceno. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica, Jean-Marc Vanderveege. Jean-Marc, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que estão nos escutando. É um prazer estar aqui com vocês. Jean-Marc, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Jean-Marc, vocês do Movimento Geração 68 vão promover mais uma importante iniciativa nesta segunda-feira, no sentido de se opor a esse projeto autoritário urdido pelo presidente Jair Bolsonaro e sua turma. Haverá a entrega de uma carta em defesa da vida e da democracia elaborada por vocês em um ato simbólico à Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Antes de nós abordarmos a representatividade desse ato, Jean-Marc, eu gostaria que você nos dissesse como será feita a entrega desse documento. Haverá mais de um evento hoje? Onde se dará ou onde se darão esses atos? Qual será o planejamento de vocês no dia de hoje, Jean-Marc? O Anderson, nossos atos são 3 atos em Brasília, 2 no Rio de Janeiro, em Brasília na sede da CNBB, tem um grupo lá de Brasília mesmo, que está, né, ligado a nós, né, o movimento da Geração 68. E aqui no Rio eu estou mais ou menos, junto com outras pessoas, coordenando aí esse processo, esse ato de entrega da nossa carta. Desde logo é o seguinte, a gente podia ter entregue, sei lá, a carta, podia ter mandado pelo correio até, mas a gente resolveu fazer um ato político e montar uma delegação para ir nesses locais dialogar com os presidentes da entidade, com o Felipe Santa Cruz na OAB e com o presidente da BI e outros diretores também vão estar presentes. Então, montar essa delegação foi trabalhosa, porque a gente tinha a intenção de levar pessoas que fossem representativas de diferentes setores sociais, mas também de diferentes espectros políticos, diferentes posições políticas, né? O mais amplo possível. Então nós convidamos muita gente. Infelizmente, como a geração 68 é uma geração que tem gente muito velha, na verdade, não passaram já muitos anos, então frequentemente você tem limitações por causa de problemas de doença, os riscos de Covid, tudo isso levaram a que várias pessoas não pudessem aceitar. Mas estavam endossando, apoiando a proposta, né? O vereador César Maia, por exemplo, ou o companheiro Vladimir Palmeira, um ícone do movimento de 68, que também por razões de saúde não pôde participar, e vários outros, né? Tem uma lista bastante significativa, né? Então, e alguns não puderam por razões profissionais, né? A Renata Sorrah, artista de teatro, cinema e TV, por exemplo, estava praticamente já tudo acertado ela participar e não pôde por razões profissionais, vai ter que gravar na segunda-feira.
Bom, então a delegação é uma delegação que tem 18 pessoas, né? Nós acabei de perder o Elinor Brito, que era uma figura importantíssima em 68 também, liderança do movimento dos estudantes começados do calabouço. Também não vai poder participar, tem um exame médico marcado para segunda-feira agora, em última hora. Bom, então vamos participar o Carlos Mink, o List Vieira, o Mozart Mello, Mozart Noronha, que foi pastor protestante, o Bellucci, um acadêmico, Eliette Ferrer, escritora, Humberto, que a gente apelidou de Mazini, Humberto Trigueiros. Casalberto Muniz, entende que foi vice-prefeito do Rio de Janeiro. E quem mais que ainda temos nessa lista? Lúcia Murat, cineasta, Luísa Buarque de Holanda, escritora, feminista. 2 companheiros que vêm de Pernambuco, né? O Marcelo Santa Cruz, entende que é tio do presidente da Ordem, irmão do Fernando Santa Cruz, que é um desaparecido político. O Cajá, que é um companheiro lá, ativista lá de Pernambuco. Depois o Cunca Bocaiúva Cunha, aqui do Rio de Janeiro, também da área acadêmica da universidade. Paulo Ramos, deputado do PDT. O querido jogador Afonsinho, um ícone do futebol. E um líder sindical dos bancários, o Roberto Persinotto. E eu. Isso são os que até agora, quer dizer, a não ser que tenham outras pessoas, alguns problemas de última hora. Então a entrega vai ser, nós vamos aos 2 locais, né? Primeiro na ordem das jogadas às 11 horas da manhã e depois à 1 da tarde nós vamos na Associação Brasileira de Imprensa. E aí enfim, a delegação se apresenta, nós temos rápidas intervenções, quer dizer, contextualizando, né, o momento em que nós nos encontramos, quer dizer, a razão de nós entregarmos essa carta para essas pessoas e não para outras. Enfim, e aí damos a palavra, evidentemente, aos que vão receber essas mensagens. Isso vai ser provavelmente transmitido ao vivo, através de vários canais de comunicação aí, virtual. Enfim, se tudo der certo direitinho. A respeito do simbolismo desse ato, Jean-Marc, vocês do movimento Geração 68, que já se mobilizaram algum tempo atrás aqui nas ruas do Rio de Janeiro, inclusive durante a campanha pelas diretas já, lá nos anos 80, vocês também marcaram presença. O que isso representa em mais um momento de desafio para a nossa democracia, com o presidente da República decidido a atentar contra as instituições, Jean-Marc? Olha, na verdade, às vezes pode parecer até uma coisa meio pretensiosa, né? Como é que um grupo que é relativamente pequeno, afinal de contas, os assinantes da nossa carta, né, os veteranos da luta contra a ditadura, quer dizer, não são só os militantes do ano de 68, a gente botou essa coisa simbólica da geração 68, mas nós estamos incorporando nesse movimento todos os veteranos do período da luta contra a ditadura, portanto, de 64 até 85, né, praticamente, que foi quando ela se encerrou. Então, o número total de assinantes está por volta de 3 mil e um pouquinho. São 3 mil veteranos que assinaram essa coisa de todas as posições políticas, né, bem variado. É realmente é curioso como é que essa geração de militantes daquela época evoluiu, diversificando-se. Já era diversificada politicamente, né? Embora fosse mais marcadamente à esquerda, do que eu acho que é hoje esse conjunto. Você tem um conjunto mais amplo, com gente em posições de centro-esquerda, de centro-direita. Você não tem ninguém, evidentemente, que esteja disposto a participar de um movimento como esse, que seja notoriamente de direita. Não tem bolsonaristas dentro desse grupo. Então, o nosso ponto de unidade fundamental, inclusive, é exatamente isso. Esse é um movimento que colocou uma meta principal, fundamental, junto a muitos outros problemas que o Brasil vive, e a gente considera que esse é o problema fundamental, essencial. Temos que nos livrar de Jair Bolsonaro. Ele é o maior perigo para a nossa população, para o país, para a nação. Ele está destruindo,
o tecido social e institucional do país cotidianamente, quer dizer, entende? E a intenção dele é justamente isso, quer dizer, ele só se perpetua no poder em cima da destruição de tudo mais. Então, ele é o alvo essencial, quer dizer, desse movimento da geração 68, é isso que nos unifica. Então, agora, por que nós nos mexemos, quer dizer, e que pretensão é essa? Afinal de contas, teve manifestos que tinham 1 milhão de assinaturas. Você tem muito mais gente mobilizada em outras cartas e outras manifestações do que nessa. O interessante dessa é isso, eu diria que é essa diversidade muito grande no espectro político e social. E a segunda coisa é que nós estamos centrados na importância de você criar um movimento de massas gigante. Quer dizer, nós temos que repetir diretas já e possivelmente, necessariamente, até ampliar as diretas já, onde nós já participamos muitos anos atrás. Eu acho que um elemento central para tirar o Bolsonaro é você realmente conseguir botar as amplas massas se manifestando na rua. Foram importantes as manifestações que foram feitas até agora, que foram essencialmente convocadas pela esquerda. Foram importantes manifestações, mas elas têm o seu limitante, elas são manifestações da esquerda. Então você tem que ter manifestações que sejam muito mais amplas que isso. Essa é a razão, quer dizer, da nossa iniciativa, da gente, né, batalhar por este princípio, quer dizer, de uma alianças mais amplas, e essa é a razão também da gente ter escolhido entregar essa nossa carta para a OAB, a ABI e a CNBB, que são entidades justamente que estiveram à frente das diretas já, quer dizer, era, digamos assim, a linha de frente atrás da qual todo mundo se organizava, de tudo quanto era posição política, de tudo quanto era composição social. Então, eu acho que eles têm, nesse momento, eles têm tomado posições, mas não estão assumindo o protagonismo que eles tiveram naquela altura. E a gente está um pouco, digamos assim, mais para animar que isso aconteça. É claro que não temos poder nenhum de nenhum dos três. Nós estamos querendo só simplesmente manifestar uma opinião política. Que nós achamos que é muito importante uma aliança ampla contra o Bolsonaro, muito ampla, e achamos que essas três entidades têm um papel fundamental na criação dessa frente, na convocação das amplas massas para se manifestarem contra o nosso projetinho de ditador. Agora, Jean-Marc, você tem dito que não acredita em um golpe neste momento, mas que ele estaria sendo gestado no nosso país. Ou seja, esse 7 de setembro próximo, em que muita gente tem demonstrado preocupação sobre um eventual levante bolsonarista, não nos deve trazer riscos. Como é que você imagina que o Bolsonaro poderia colocar em prática seus planos autoritários? Olha, eu acho que o Bolsonaro, desde que ele foi para o governo, já faz 2 anos e alguma coisa, 2 anos e meio, ele já entrou, quer dizer, com o foco colocado na erosão, quer dizer, dos instrumentos da democracia, dos instrumentos da institucionalidade republicana, e na sua perpetuação de uma forma não fora das 4 linhas da Constituição, como está se usando muito hoje em dia. Ou seja, é um poder discricionário sobre o qual ele teria o controle absoluto. Eu acho que ele está jogando com isso o tempo todo, ele não se preocupou, na verdade, e para chegar lá, a estratégia dele não é se preocupar com eleição, se preocupar com se a popularidade dele está grande ou está pequena, se ele está, enfim, caindo nas pesquisas de opinião. É claro que isso aí, obviamente, tem um certo nível de preocupação, mas não é uma coisa central para ele. Se ele tivesse centrado em ganhar uma eleição, ele estaria em pânico, provavelmente já teria até saltado pela janela, porque ele está desabado do ponto de vista eleitoral. As projeções são que ele perde para qualquer um, né? Seja quem for que foi testado contra ele no segundo turno, ganha dele. Mas ele não está preocupado com isso, ele não pretende chegar lá nas eleições, ele pretende dar um golpe. E já pretendia há muito tempo, ele vem armando isso paulatinamente. E para isso, o que ele faz? Ele cultua quem tem arma e quem é belicoso o suficiente para atuar
nesses marcos de ruptura institucional, nesses marcos, digamos, de dar a ele um poder superior. Isso quem são? Evidentemente a milícia, com ele sempre teve, né, relações, ou pelo menos supostas relações. Você tem a polícia que ele cultuou o tempo todo, desde a campanha eleitoral, visitar os quartéis, e formaturas, e gritar caveira, e fazer todo tipo de agrados, entende? Prometer, quer dizer, o famoso excedente de ilicitude como uma questão central, quer dizer, que é uma reivindicação de autoproteção dos crimes da soldadesca. Enfim, protegeu as Forças Armadas como nunca, quer dizer, tem uma parte cada vez maior do nosso orçamento que nós pagamos, enquanto contribuintes, está indo para as Forças Armadas, para a ativa e para a reserva. Elas estão ganhando como nunca, estão, enfim, com uma série de privilégios, e se ampliando, essas coisas se ampliando. Então ele está ligando, e quem mais? Aí então, tem aquele a área que você pode chamar marginal da economia, que é aquele pessoal que está sempre meio na ilegalidade ou inteiramente na ilegalidade, que é grileiro, fazendeiro, o madeireiro, como é que chama isso? Minerador. Essa turma que atua nessas áreas de destruição ambiental maior, quer dizer, entendi, sempre num certo grau maior ou menor de marginalidade. E é gente armada, quer dizer, então ele está apostando, ele na verdade até fez essa brincadeira outro dia num artigo, ele é o nosso último maoísta, o último seguidor do pensamento Mao Tse-tung é o Bolsonaro. E que o Mao afirmou, tem uma frase famosa dele, na véspera da Guerra Civil de 47, na China, em que ele fala: o poder está na ponta do fuzil, quer dizer, entende? Não está em outras formas de acesso aos governos, o poder está na ponta do fuzil. E eu acho que o Bolsonaro está trabalhando com isso, é a ponta do fuzil. Ele está armando a população, entre aspas, ele está armando os seguidores dele, né, que são os que estão se aproveitando aí para comprar uma quantidade absurda de armas e de munição, né, e formando milícias organizadas em clube de tiro. Ou seja, ele está criando a sua SS, né, a sua polícia, a sua milícia fascista, como Hitler fez, com as SA, na verdade, não é SS. A SS já era a fase militarizada da SA. A SA era a milícia fascista do partido nazista. Então é isso que está sendo armado. Agora, se é agora precisamente, provavelmente não. Porque houve uma certa aposta, quer dizer, o Bolsonaro dificilmente ele ganha, ele consegue dar esse golpe simplesmente a seco, só vamos combinar o dia, né? Dia tal vamos fazer isso e dar ordens e as pessoas seguem. Não, ele precisa, e ele está provocando isso sistematicamente, de um estado de calamidade pública, quer dizer, de grande instabilidade política e social, de caos social. Ele mesmo já falou isso várias vezes. Pois é, quando acontecer, o quebra-quebra, a invasão de supermercado, ele está torcendo por isso. Então, em cima desse caos social, o que pode acontecer? A polícia pode atuar segundo a orientação dele, e já está claro que os governadores não estão controlando uma boa parte do seu aparato policial. Eles têm gente abertamente insubordinada e outros que estão lá na moita, quer dizer, mas também não estão dispostos a enfrentar seus colegas. E você tem a Força Armada, do ponto de vista da Força Armada clássica, quer dizer, o Exército, Marinha e Aeronáutica, quer dizer, havia um momento em que se achava que eles seriam assim, um garantidor, quer dizer, do comportamento do Bolsonaro, mas não é isso que está acontecendo. O Bolsonaro decididamente está criando e procurando as condições. A tentativa agora no 7 de setembro foi a história da grande paralisação dos caminhoneiros, não sei o que e tal, o que revelou ser um blefe. Né? Claramente, você não tem estofo, né, o tipo de fake news que circulou e continua circulando, afirmando que vai tudo parar, que não sei o que, mas se parasse, é o cenário que o Bolsonaro procura. Né? É por aí que ele trilharia. Né? Você paralisa o país, você tem
quebra de distribuição de remédio, de alimento. Aí no meio da pandemia, então, a crise ficaria pior. Você teria realmente uma situação crítica que lhe permitiria. Aí você tem duas fórmulas possíveis para o Bolsonaro. Uma é cobrar do Congresso que lhe dê plenos poderes, né, um estado de sítio ou alguma coisa do gênero, ou se o Congresso hesitar, ele parte para cima, né? Isso são as partir para cima do próprio Congresso, no chamado golpe clássico. O que está muito claro, Jean-Marc, é que, dia após dia, o presidente da República vem agindo no sentido de tentar enfraquecer as instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal, colocando a Corte como culpada, entre aspas, pelos problemas que o país atravessa, não permitindo que ele governe, jogando, segundo ele costuma dizer, fora das 4 linhas da Constituição. Exemplo disso foi esse pedido de impeachment impetrado por ele no Senado contra o ministro Alexandre de Moraes, já negado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Esse tipo de atitude do Bolsonaro, Jean-Marc, pode provocar algum efeito político contra ele? Ainda que os parlamentares, em sua maioria absoluta, condenem essa retórica ameaçadora do presidente, parece que eles não estão dispostos a frear a escalada autoritária que está colocada no nosso país. Essa ambição do Congresso diante do presidente pode pagar o seu preço, Jean-Marc. Essa geração de parlamentares que permitiu todo esse descalabro instituído pelo chefe do Executivo não se preocupa com a forma em que eles serão retratados nos livros de história? Olha, eu tenho a impressão, Anderson, que essa gente nunca ouviu falar de história e não tem muita preocupação com como é que eles serão retratados, não. Eles têm uma preocupação quanto é que eles vão ganhar, quer dizer, e por quanto tempo eles vão ganhar, quer dizer, de grana, privilégios, entende? Situações, digamos, de benefício próximo deles mesmos e de seus próximos, seus amigos. Pô, é como funciona a cabeça de uma boa parte do nosso Congresso, infelizmente. E nesse momento, né, que você está numa situação em que o Bolsonaro precisa ganhar tempo para preparar as condições do seu golpe, ele fez uma aliança com o Centrão, mas sem piscar, quer dizer, entende? Ele perde votos nos seus seguidores do passado, que viam nele um antipolítica, um contra a corrupção, não sei o que. Ele vai se aliar com o Centrão, que eles atacavam de todo quanto é jeito durante a campanha eleitoral. Não, você sentou do lado, abraçou, pô, numa boa. Não está nem preocupado com os votos perdidos aí, que, como eu disse antes, ele está preocupado é o seguinte, é ganhar tempo para preparar o golpe. Não vai ter voto, não se preocupa com essa coisa, não. Então, agora, se esses caras vão pagar um preço, eles têm dois tipos de coisa onde eles poderão pagar um preço. Uma é se Bolsonaro dá um golpe, eles são supérfluos. Não, o Centrão, enfim, o Congresso como um todo é supérfluo, ele não tem mais como chantagear o presidente, que nesse momento é dependente deles, e fica soltando tudo que eles pedem. Orçamento secreto, prebendas, empregos para os amigos e para os aliados, enfim, tudo isso eles estão tirando agora por numa boa, porque o Bolsonaro precisa deles. Se o Bolsonaro toma o freio nos dentes, pô, entende? E passa a controlar o poder de uma forma ou de outra, seja qual for o tipo de golpe que ele der, o Centrão é irrelevante. Ele pode jogar os caras para o escanteio, pô, ele não está nem aí para isso. E pode até se vingar deles, porque ele não gosta de depender de ninguém. Se ele tiver força, ele acaba passando o rodo nesses caras todos. Então, eu acredito que esse Congresso, quer dizer, esse é o outra coisa que pode acontecer, do ponto de vista de você fazer a pergunta se eles vão pagar algum preço. Eu acho que, mais uma vez, não é a história que vai cobrar esse preço, eu acho que vai ser o próprio eleitorado. Quando houver um processo eleitoral, e se houver, né, quer dizer, eu acredito que esses caras vão pagar, pelo menos muitos deles irão, né, porque eles têm sido, quer dizer, está muito evidente para a população, quer dizer, tem a grande, crescentemente, massas cada vez maiores de eleitores, têm manifestado nas pesquisas de opinião, um repúdio muito forte às medidas tomadas pelo Bolsonaro e ao próprio Bolsonaro. Quer dizer, o fato da conivência do Congresso com essa gente, com o Bolsonaro e a sua turma, quer dizer, também está ficando muito explícito. Eu acho que o preço eleitoral deve ser um preço que ocorrerá. Isso se tivermos eleições, se o Bolsonaro não der o golpe. Um ponto nevrálgico nessa discussão, Jean-Marc, são os militares. Até que ponto o alto oficialato vai atender aos planos do bolsonarismo? O
comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, fez um discurso um tanto dúbio no Dia do Soldado. Falou na necessidade de estabilidade no país, mas reafirmou que o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas. O que você consegue interpretar desse tipo de discurso do general Jean Marc? Olha, a questão das Forças Armadas é realmente crucial, porque, embora a polícia, milícia, esse pessoal que está se organizando nos clubes dos tiros, enfim, essa ralé armada aí dos bolsominions, eles são perigosos localmente, mas eles não têm uma estrutura organizativa de capacidade de fogo para tomar o poder no país. Quer dizer, eles podem ser uma força auxiliar, tanto para fustigar, quer dizer, a democracia ou causar perturbação, mas para tomar o poder com polícia e com milícia já não é uma coisa tão simples assim. Não é impossível, a gente viu, por exemplo, ocorreu aqui na vizinha Bolívia. Agora, para isso acontecer, as Forças Armadas propriamente, Exército, sobretudo, têm que ficar quietinhas. Tem que ser, no mínimo, cúmplices pela omissão, deixar acontecer. E mesmo assim é uma coisa um pouco enrolada. Não é uma operação, militarmente falando, uma operação simples, quer dizer, você atuar sem ter um comando unificado, uma força organizada para uma intervenção armada, como são as Forças Armadas do Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, eu acho que o comportamento da tropa, eu acho que é uma questão fundamental. Aí nós temos vários segmentos, na verdade. É a alta oficialidade, a generalada, depois você tem os oficiais comandantes de tropa, quer dizer, coronel, major, etc., pessoal que está ligado diretamente, o pessoal que vai dar tiro, quer dizer, não é o que manda dar tiro, o pessoal que vai ter que dar tiro junto. E esse é um pessoal que é fundamental, porque, na verdade, sem ter esse elo do comando direto, as coisas podem simplesmente não andar. Então, você tem essa segunda escalão. Depois você tem um escalão dos suboficiais, que são sargentos, que são também fundamentais. No tempo do Jango, que o Jango era presidente e que foi derrubado, você tinha uma força considerável progressista, tanto na Marinha como na Aeronáutica, como no Exército, desses suboficiais, com posições progressistas. Eles não tiveram, uma capacidade articulada de paralisar o processo do golpe. Acabou que eles eles conseguiram, em vários lugares, fazer com que as forças não andassem, quer dizer, simplesmente não houvesse uma mobilização, não fossem obedecidas ordens superiores, ou eram feitas de forma muito atrasada. Mas em outros não, e o não, as pessoas obedeceram. Onde não houve esse tipo de freio ou de controle, ou de contra-controle, os oficiais golpistas acabaram conseguindo fazer o que queriam. Agora, aquilo ali desabou em 64, praticamente você não tem combate, você tem simplesmente um passeio de tanques de Minas para o Rio de Janeiro e o resto vai caindo, que nem um castelo de cartas. A situação atual é mais complexa do que isso, porque você, primeiro, certamente, a alta oficialidade achava que ia controlar o Bolsonaro. Isso aí é a grande furada de personagens como aquele general Boaventura? Agora me deu um branco. Um general que foi comandante do Exército uns anos atrás e que está muito doente até hoje, que foi o cara que meio que deu o carimbo das Forças Armadas para apoiar a candidatura a Bolsonaro. Enfim, eles achavam que eles estavam elegendo um polichinelo, entendeu? Um boneco de engonço ali que eles pudessem controlar. O Bolsonaro rapidamente mostrou que isso aí sai da frente, que não é o caso. Ele não é controlável e ele foi jogando para escanteio todo mundo que tentou fazer algum tipo de controle. Tanto é que quem fica do lado dele vai se transformando de alguém que tinha, teoricamente, um papel de controlar para ser simplesmente um seguidor, cumpridor de ordens, quer dizer, cachorrinho do presidente. Então não tem, isso é chamado os generais de palácio. Agora, depois de dizer, não, o pessoal comandante das Forças Armadas tem uma posição mais crítica, não sei o que e tal, ele passou o rodo nos oficiais comandantes das Forças Armadas.
Então, e botou caras lá que, não, mas os caras foram promovidos, digamos, normalmente, como seriam com qualquer outro presidente, quer dizer, seguindo a ordem de hierarquia, não sei o que e tal. Mas talvez por coincidência, os caras são também muito diferentes dos que estavam antes, quer dizer, são caras mais próximos, do bolsonarismo, alguns mais abertamente bolsonaristas, inclusive. Aí você tem a oficialidade imediatamente abaixo deles, são generais comandantes das regiões militares, das grandes unidades de exército, marinha, aeronáutica, então, esses ninguém sabe muito bem o que é que eles pensam, né? Há quem diga que estão incomodados, com essa situação atual, digamos, que você pode chamar de uma erosão da hierarquia militar, que o Bolsonaro provocou, né, claramente, com um atropelamento que ele fez, né, ao afastar os 3 comandantes, depois com a história do Pazuello, que ele tornar o Pazuello imune a qualquer tipo de censura das próprias Forças Armadas, apesar dele ter tido um comportamento escancaradamente violador da hierarquia militar. Essas coisas vão pegando mal, mas também vão virando um exemplo. Quer dizer, dentro das Forças Armadas hoje em dia você tem uma militância política, que é uma coisa proibida, né? Milico da ativa não pode estar se manifestando aí por rede social. Quer dizer, todo mundo se manifesta por rede social. Tanto é que é possível acompanhar, quer dizer, a importância do sentimento bolsonarista nas Forças Armadas, na oficialidade das Forças Armadas, basta ler os manifestações no Twitter, no Instagram, etc., e Facebook. Então você tem uma influência significativa do bolsonarismo nessa coisa. Até que ponto isso vai? Aí são questões que estão... É aí que está o X da questão. Até que eu não tenho dúvida de que existe nessa massa de oficialidade de intermediária, um sentimento pró-Bolsonaro significativo. Agora, se eles vão chegar ao ponto de, eventualmente, romper com uma ordem superior, trabalhando por hipótese, que a generalada de fato acha que o Bolsonaro passou dos limites, o Bolsonaro dá uma ordem para eles para intervir no Supremo ou no Congresso, e eles recusam de fazer essa ordem, e os que estão abaixo deles, quer dizer, os coronéis, majores, etc., seguirão ou não seguirão? Quer dizer, quem que eles seguirão? Uma ordem do Bolsonaro ou uma ordem dos seus generais? É esse o decisivo dessa situação das Forças Armadas. Quer dizer, e eu acho que cada dia que passa, a erosão da autoridade vai se ampliando. Entendeu? Ao ponto de que eu acho que o Bolsonaro joga muito com isso, né? Mas por ser uma coisa muito incerta, é também em cima de uma situação mais crítica, quer dizer, que eu chamaria assim do caos social e o caos institucional, é que ele aposta que ele vai ter a melhor possibilidade de resposta positiva para ele dessa oficialidade. E também um maior constrangimento da generalada. Então, eu acredito que, em última análise, ele provavelmente consegue neutralizar a generalada e trazer para si a oficialidade média. Já nas PMs Brasil afora, Jean-Marc, o cenário é de tensão, com alguns oficiais incentivando a participação nos atos do 7 de setembro contra as instituições, tanto que já há uma movimentação de governadores e até do judiciário no sentido de punir esses cidadãos que atentam contra a ordem democrática. O João Dória, em São Paulo, afastou um comandante da ativa, o coronel Alexander Lacerda, por convocar para essas manifestações. Essa articulação dos policiais militares, Jean-Marc, pode ser o ponto-chave nesse processo que está em curso. Qual é o poder de persuasão dessas milícias bolsonaristas que estão dentro das PMs nos estados, Jean-Marc? Olha, Anderson, eu acredito que esse, digamos, é o lugar onde a provocação maior pode acontecer, pode partir daí, né? Exatamente desse controle que o Bolsonaro tem sobre uma parte significativa das polícias militares. Já foram feitas pesquisas de opinião em todas as polícias, inclusive, que é na polícia militar que o Bolsonaro tem significativamente, digamos, 58% a 60% de apoio. Quer dizer, apoio, gente francamente favorável a ele, que continua francamente favorável a ele.
aí tem outros que é sim, mais ou menos e tal, e uma oposição restrita a 25%, digamos, do ponto de vista de opinião, né, que não são bolsonaristas. Você vê, volta e meia, um ou outro tomando posição e tal. Em geral, o pessoal que já foi para a reserva, né, o pessoal da ativa está quietinho, digo, dos antibolsonaristas. Mas, por outro lado, quer dizer, essa Força Armada pró-Bolsonaro, ela já deixou muito claro, quer dizer, que ela não respeitará as ordens dos seus superiores, que no caso são os governadores. Já teve levantes, quer dizer, literalmente é motim, né? É crime de motim em vários lugares. Quer dizer, aí passa a mão, depois vem uma anistia, mas já não vem de hoje, quer dizer, já vem acontecendo de antes. Quer dizer, esse processo de insubordinação vem crescendo, acelerou-se com o bolsonarismo. Bolsonaro, como eu acho que eu já falei aí mais atrás, ele prometeu muita coisa para essa gente. Quer dizer, ele não tem controle direto sobre questões de salário, de soldo, de promoção, de não sei o que e tal, porque a polícia não é federal, é a polícia estadual. Agora, eles estão discutindo a federalização, quer dizer, você ter um comando unificado, PM ter general, enfim, você ter uma intervenção, digamos, muito maior, quer dizer, do poder central sobre as polícias do que hoje se tem. É mais ou menos como era no tempo da ditadura militar. Era uma força sob o controle das Forças Armadas, do Exército em particular. Agora, onde é que isso pode chegar? Quer dizer, eu acredito que o perigo maior é aquela situação que, digamos que em pequeno exemplo aconteceu em Pernambuco, numa daquelas manifestações de oposição ao Bolsonaro. Que foi a penúltima manifestação, em que, em um certo momento, um choque da PM, mas com um oficial por trás dando ordem para fazer uma intervenção agressiva, uma manifestação que estava se dispersando, esse grupo sai, agredindo, na verdade, disparando armas contra um pequeno grupo que estava se dispersando, inclusive. Ou seja, aquilo ali tinha todas as características de uma provocação. Né? Ou seja, alguém dentro do aparato militar, quer dizer, decidiu, vamos fazer uma provocação. Foi uma provocação relativamente pequena, não? Embora para quem sofreu aquilo, um ficou cego, o outro ficou muito machucado, enfim, era uma situação pessoalmente dramática, mas enfim, não teve uma coisa muito maior. Agora, a qualquer momento eles fazem isso. Você pegar uma manifestação da esquerda, por exemplo, e a polícia dissolver na porrada, no tiro, enfim, com mortes, etc. Esse é o panorama da Colômbia, por exemplo, que você está acontecendo a toda hora, você tem manifestação com mortos, já virou uma coisa corriqueira. Ou no Chile, durante um certo tempo também, você teve muita manifestação com muita gente ferida, muita gente morta, porrada comendo de todo jeito. Então você tem esse quadro, é um quadro muito possível, quer dizer, de uma provocação ser armada pelo bolsonarismo, quer dizer, pelo próprio Bolsonaro dando ordem, só dissolve essa merda no tiro, entendeu? Dissolve no tiro essa manifestação, essas manifestações, porque é o momento do tumulto. Ele pode ser, embora sempre é uma coisa delicada, porque tem que acontecer simultaneamente. Você fizer muito localizado, você não justifica uma medida de exceção nacional, né? Você teria que ser uma coisa muito bem concatenada. Até agora não apareceu essa possibilidade, mas com, né, as organizações nacionais das polícias se articulando e fazendo muita reunião e lançando manifesto e não sei o que, tudo bolsonarista, você está vendo ser gestada, quer dizer, uma articulação que permitiria uma intervenção provocadora a nível nacional. Jean-Marc Vanderweide, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero parabenizar vocês do movimento Geração 68 por mais essa importante iniciativa em defesa da nossa democracia. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Anderson, agradeço muito essa oportunidade de falar aqui na rádio. Nesse momento, inclusive, estou falando um pouco mais do que por mim mesmo, né, na medida em que eu estou, de certa maneira, aqui representando esse movimento da Geração 68. Aliás, a Geração 68 sempre na luta, quer dizer, que é o nome e sobrenome, quer dizer, do nosso movimento.
Então, muito obrigado a todos e a todas por terem nos escutaram, por ter, eventualmente, posso ter exagerado aqui na argumentação, mas, grosso modo, eu sinto cada palavra do que eu falei. Um bom fim de semana, boa semana para vocês. Tchau. Conversamos aqui com o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica, Jean-Marc Van der Weyde. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Marcelo Carcanholo. Marcelo Carcanholo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia para você, bom dia para toda a equipe do Faixa Livre, bom dia para os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Marcelo, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Marcelo, a cada vez que nós conversamos aqui no programa, ainda que a esperança seja de que haja boas notícias para o cenário econômico no nosso país, a realidade se impõe e não há muito que possamos celebrar. Os sinais de recuperação são praticamente nulos. O índice de desemprego e desalento segue no seu patamar mais alto da história, a inflação dispara, influenciada pelo preço dos alimentos, dos combustíveis, uma nova trajetória de alta da taxa de juros se coloca, a possibilidade de racionamento de energia em pleno verão. O que é que falta, Marcelo, para que nós possamos chegar aqui no Faixa Livre com novidades auspiciosas para os nossos ouvintes? Anderson, eu acho que a questão das expectativas melhores, piores, o cenário uma análise, uma prospectiva da situação econômica e social do país, ela tem que provir de um diagnóstico realista e correto da situação em que a gente se encontra. Portanto, entender as razões, as causas do porquê a gente está onde está, me parece que é nossa primeira obrigação para poder construir cenários realistas, se mais otimistas ou mais pessimistas, aí vai depender um pouco da circunstância. Então a primeira questão é por que nós estamos onde estamos. Ou seja, por que nós estamos com uma economia com crescimento medíocre, quando há, e a culpa disso não é da pandemia, né, como nós já conversamos aqui em outros programas, evidentemente a pandemia acentuou o problema, aumentou a intensidade dos impactos econômicos e sociais da crise, baixo crescimento, alto desemprego, aumento da pobreza, aumento da concentração, renda e riqueza, etc, etc. Mas isso não é um problema que ocorre, que começa com a pandemia. A pandemia agrava conjunturalmente um problema estrutural da nossa economia, da nossa sociedade. E por que nós estamos nisso já há um bom tempo? E, aliás, diga-se de passagem, são problemas estruturais que vêm de antes desse governo. Embora o governo tenha muita culpa nesse cartório, por ter aprofundado também esses problemas vêm de antes. E as razões do porquê nós estamos nisso, que hoje redunda numa situação de estagflação e com grande concentração de renda e riqueza, é o fato que nós já estamos há anos, poderíamos dizer há décadas, nesse primeiro caso em específico, de implementação de uma estratégia neoliberal de desenvolvimento, que implica expansão das privatizações, né, promoção das privatizações em várias ondas, digamos assim, né, desde os anos 90, abertura indiscriminada de mercados importantes, desregulamentação de mercados importantes, mercado de trabalho, implicando reestruturações produtivas, crescimento da informalidade, perda de direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, etc, etc. Liberalização também de mercados importantes, como ou vários segmentos do mercado financeiro, mercado cambial. Enfim, a implementação dessa estratégia neoliberal de desenvolvimento, que implica abertura externa, privatização, desnacionalização, leva ao aprofundamento dos problemas estruturais que levam a uma restrição ao crescimento e uma tendência à concentração de renda e riqueza. Esse é um processo que a gente vê desde os anos 90, em que pese em alguns momentos meramente conjunturais isso ter sido aliviado, não resolvido. Isso ainda é agravado pelo fato de que, com a estratégia neoliberal de desenvolvimento, de tempos em tempos, nesse período todo, desde os anos 90, desde quando nós estamos em pleno neoliberalismo, nós temos, além disso, a implementação de políticas econômicas que, no caso da presente conjuntura, são políticas econômicas pró-cíclicas.
Ou seja, em momento de profunda recessão, a política monetária fiscal, a cambial não porque tem outras especificações, mas enfim, mas a política de fato, que tem maior peso de controle do governo, que é a política monetária e fiscal, embora em alguns momentos durante a pandemia tenha parecido que o sinal dessa política tenha sido uma política anticíclica, ou seja, para combater os efeitos da recessão, a gente percebeu que essa política monetária e fiscal foi extremamente tímida, e principalmente tímida para os setores que mais precisam, pequenas e médias empresas, trabalhadores, etc, etc. E, portanto, nós temos esse quadro, nós estamos onde estamos, por conta do agravamento dos problemas estruturais em função da implementação de uma estratégia neoliberal de desenvolvimento, por um lado, agravado por uma política econômica procíclica, que aprofunda a política de austeridade e que, portanto, não tem o sinal que seria requerido para combater os efeitos de aprofundamento da pandemia no que tange a uma situação econômica e social. Diga-se de passagem, por último, ao contrário do que a maioria dos países vem fazendo. A maioria dos países vem, em que pesem a estratégia de desenvolvimento, implementando políticas econômicas anticíclicas. A segunda coisa, e aí mais rápido em relação à tua pergunta, é o que falta para melhorar as expectativas. Então, dado tudo isso que eu falei, para melhorar as expectativas, nós teríamos que, além de uma modificação de política econômica mais de curto prazo, conjuntural, para combater os efeitos mais imediatos do aprofundamento da crise pela pandemia, reverter o mais rápido possível a estratégia neoliberal de desenvolvimento. Ou seja, reverter privatizações, abertura, desregulamentação, flexibilização, liberalização, etc. Mas o que nós estamos vendo desse governo é que ele está fazendo exatamente o contrário. Então eu resumiria a minha resposta a essa primeira pergunta dizendo que o que falta para termos melhores expectativas, falta um outro governo. Com esse governo não tem a menor possibilidade disso acontecer. O CAGED, Marcelo, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, até que vem mostrando uma reação no que diz respeito à geração de empregos com carteira assinada no país, que subiu nos últimos 7 meses. Em julho, por exemplo, 316.500 empregos formais foram criados, totalizando mais de 1.800.000 em 2021. A pergunta que fica é a seguinte, Marcelo: se há alguma geração de emprego, por que a economia segue nessa draga? O consumo dos brasileiros segue em baixa? Anderson, respondendo sinteticamente a tua pergunta, a economia brasileira continua nessa draga porque ela já estava. Ou seja, o que nós temos assistido nesses últimos períodos de algum crescimento ou tentativa de crescimento econômico, com alguma recuperação de geração de vagas e de empregos mais formais, com algum impacto sobre alguns subsetores em relação a parcelas do consumo, enfim. Isso nada mais é do que uma parca recuperação frente aos impactos da pandemia na nossa economia. Ou seja, o que a gente vê desde o início do ano passado, 2020, aprofundamento da crise em função dos eventos pandêmicos, de lá para cá a gente não conseguiu nem recuperar os patamares em que a gente se encontrava nesse momento. Acontece que naquele momento, ou seja, antes do agravamento dos efeitos econômicos e sociais da pandemia, a economia brasileira já se encontrava em baixos patamares, numa draga, para usar a expressão que você usou. Então, no fundo, o que nós estamos assistindo hoje é uma leve recuperação que não retoma os níveis do pré-pandemia, e no pré-pandemia nós já estávamos nessa draga. Então, a resposta pura e simples é que nós continuamos nesta draga porque nós nunca saímos dela. O que a pandemia fez, e vem fazendo de alguma maneira ainda, porque ainda nós não saímos da pandemia e, portanto, ainda nós não esgotamos todos os impactos econômicos e sociais dessa pandemia sobre a nossa economia e sociedade, é que nós estamos na draga porque nós já estávamos nela. E, de novo, para termos um quadro mais razoável de explicação do porquê nós já estávamos nessa draga, nós temos que entender quais são os efeitos econômicos e sociais da estratégia de desenvolvimento que se implementa e das distintas políticas econômicas em distintas conjunturas. Então, é por isso que nós estamos onde nós estamos. Sabe o que é mais curioso, Marcelo? Chega a ser revoltante.
É que o Paulo Guedes, ministro da Economia, tem a cara de pau de questionar qual é o problema de se aumentar o valor da tarifa de energia elétrica, algo que compromete ainda mais o orçamento da chamija no nosso país e que, abre aspas, não adianta ficar em casa chorando, fecha aspas. As pessoas não conseguem colocar comida na mesa, Marcelo, e o Paulo Guedes ironiza uma situação provocada pela total incompetência do governo federal. A solução é aumentar o preço da energia, Marcelo? Não há uma alternativa a isso? Anderson, em primeiro lugar, a gente não pode deixar de manifestar, e isso você bem fez, a nossa indignação com essa cara de pau do ministro Paulo Guedes, manifestando toda a sua insensibilidade frente aos impactos mais duros, em cima daqueles que mais sentem, né, as camadas mais pobres da classe trabalhadora desse país, e não só do aumento da luz, né, do aumento generalizado de preços de alimentos básicos, do gás, da luz, etc, etc. Ou seja, toda a carestia, que é uma palavra que a gente parecia que tinha deixado para trás na economia brasileira e volta agora, ou seja, toda a impossibilidade que as camadas mais pobres da nossa população têm de adquirir o mínimo para garantir a sua sobrevivência, e o descaso do Paulo Guedes frente a isso é o que mais nos revolta, e essa é a palavra. Agora, o que mais me revolta mesmo, do ponto de vista particular, Anderson, é que, para além do cinismo, ou relativo cinismo da cara de pau do ministro da Economia, o que mais me revolta é que ele de fato acredita no que ele está falando. Ou seja, na cabeça desse indivíduo, a economia se ajusta perfeitamente pelo mecanismo de preços, ou seja, uma economia liberalizada se ajustará, e os preços vão sinalizar as situações de escassez nos distintos mercados, o que significa dizer que na cabeça desse indivíduo, se os preços sobem porque isso indica uma escassez nesse mercado, e a melhor maneira que se tem de alocar os recursos é justamente os preços sinalizarem pela alta a escassez desses recursos, que, segundo esse pensamento, vai incentivar a quem oferta bens e serviços nesses setores que têm esses recursos escassos, vão aumentar a produção-oferta e os preços sinalizarão perfeitamente o que deve acontecer nesse mercado. Então esse indivíduo acredita no que ele está dizendo, ele acredita piamente nisso. Na cabeça dele, o crescimento, especificamente quando se refere ao preço da energia, o preço da energia está subindo porque você tem um excesso de demanda, você tem uma escassez de oferta. Então essa pressão da maior demanda por energia frente à oferta de energia, na cabeça dele, naturalmente, ou seja, ele naturaliza, em que pesem todos os efeitos econômicos e principalmente sociais disso, ele naturaliza o crescimento do preço da energia. O preço da energia tem que crescer porque você tem um excesso de demanda. Isso é o que está por trás da cabeça desse senhor, o que nos revolta. A outra coisa que a gente tem que tratar aqui, já para desmistificar essa naturalização que esse senhor faz do comportamento dos mercados, é que, ainda que nós aceitemos essa ideia naturalizada de que os preços sobem porque há um excesso de demanda, o que a gente está vendo é que esse governo está tentando combater parcamente esse problema, justamente tentando restringir o tal excesso de demanda. Quando o problema não é o excesso de demanda, ou seja, a demanda por energia é relativamente sensível ao comportamento econômico. Está tendo algum crescimento da demanda por energia justamente porque a economia está tentando parcamente se recuperar da crise em que já estava, que foi agravada pelos efeitos da pandemia. Se esse crescimento da demanda de energia, refletindo o parco crescimento da economia, encontra uma barreira, um limite na oferta de energia que tem que ser precificada para cima, isso indica que o problema não é da demanda por energia, mas da oferta de energia. Porque um leve crescimento da demanda por energia pressiona preços, porque nós temos uma restrição na oferta de energia estrutural. E por que nós temos uma restrição estrutural na oferta de energia? Justamente, isso não é culpa só deste governo, mas foi agravado por este governo, nós não temos uma política energética de expansão dos investimentos, no aumento na capacidade de oferta energética e principalmente no que diz respeito a aumento do investimento público na geração de energia em todas as suas formas,
porque aí teríamos que discutir também os distintos impactos, inclusive ambientais, das distintas formas de energia, para ampliar a capacidade. Não tendo nenhum investimento público, ou não tendo investimento público na geração de energia para ampliar essa capacidade, em função da política econômica de austeridade, com ideologia neoliberal por trás, por isso é que nós estamos onde nós estamos. É isso que explica a mistificação que esse indivíduo insensível, para dizer o mínimo, faz ao naturalizar o aumento do preço da energia. Por falar no ministro da Economia, Marcelo, esses dias eu li um comentário bastante pertinente nas suas redes sociais, onde você cita que a tese de doutorado do Paulo Guedes na Universidade de Chicago tem 68 páginas, incluindo tudo, páginas pré-textuais, 1,5 página de referências, algo que é considerado no meio acadêmico muito pouco para esse tipo de documento que conclui o ciclo de formação. Como é que se podia imaginar que esse sujeito estaria preparado para comandar os rumos da então nona maior economia do mundo, Marcelo? Anderson, acho que aí tem duas questões. Em primeiro lugar, e por mais surpreendente que isso possa parecer para você, para os colegas aí da equipe do Faixa Livre, para os ouvintes que acompanham, né, essa discussão mais crítica em economia já ao longo dos anos promovida pelo Faixa Livre, o que é mais curioso, irônico ou tragicômico, se vocês quiserem, é que esse tipo de tese de doutorado extremamente sintética, curta, em economia não é nada incomum. Ao contrário, talvez o mais comum, pelo menos nos meios mais ortodoxos, mais mainstream, da teoria econômica mais convencional, neoclássica, em escolas mais mainstream, mais convencionais, neoclássicas, que é o caso na Universidade de Chicago, onde o Paulo Guedes fez seu doutorado lá no final dos anos 70, portanto já há muito tempo, e a teoria na qual ele acreditava naquele momento já estava defasada já naquele momento, para você ver o anacronismo do ministro da Economia que nós temos. Mas o primeiro comentário que eu faria é isso: em economia, em ciências econômicas, isso não é nada incomum, isso não é só um problema lá de fora, nem da Universidade de Chicago. Nós temos várias escolas, programas de pós-graduação em economia aqui dentro do Brasil, que, ao menos nas suas áreas ou subáreas, quando não são integralmente assim, mais convencionais, ortodoxas, neoclássicas, como se caracteriza a teoria econômica mais convencional, esse caráter mais ridículo, digamos assim, da quantidade de páginas expressas numa tese de doutorado é algo não muito incomum, ao contrário, é muito comum. Isso em si, e aí eu me encaminho para a segunda coisa que deve ser tratada nessa questão, isso em si não seria um problema, né? Porque também você pode escrever 500, 600, 700, 800 páginas numa tese de doutorado, como acontece em algumas outras áreas, sem dizer grandes coisas, né? Via de regra, quando isso acontece, é porque se faz uma revisão da bibliografia sobre o assunto, ou das bibliografias correlatas ao assunto tão extensa, que a grande parte, se não a totalidade das teses, nada mais é do que uma impressão sobre aquilo que foi lido, uma mera revisão de literatura. O que já nos ajuda também eleva, digamos assim, o grau de espanto frente ao que é, de fato, para além do número de páginas, a tese de doutorado do Paulo Guedes lá em Chicago. Porque se a gente for olhar as referências bibliográficas dessa tese, dá 1,5 página, 2 páginas no máximo, e as referências ali citadas excluem importantes nomes da escola de pensamento que ele procura defender na tese, e na qual ele estava cursando, inclusive, esse curso lá na Universidade de Chicago. Não constam na referência bibliográfica. Ou seja, como passou essa tese na banca é algo a ser discutido. O segundo ponto, que é mais relevante no final das contas, é justamente os limites da própria tese dele. Ou seja, se a gente for lá, independente das 68 páginas, porque às vezes você pode tratar um argumento de maneira sintética, ainda mais no caso da teoria econômica mais convencional, embora a teoria econômica também não convencional faça isso. Para quem tiver a curiosidade, eu não recomendo muito não, tá? É preciso ter estômago, tomar algum remédio pré-leitura para ler essa tese, porque na verdade ler é um jeito de falar. O que é muito comum nessas áreas em economia é que na verdade não há nada a ser lido, a não ser o índice, agradecimentos e talvez o resumo inicial.
Porque dali para frente é mera formalização matemática, é pura formalização do argumento ali proposto. E o que o Paulo Guedes faz nessas menos de 68 páginas, porque a gente tem que retirar as páginas pré-textuais, é nada mais, nada menos do que uma formalização relativamente rasteira, ou seja, não tem nada de matemática mais aprofundada ali, mas é uma pura formalização de um objeto que eu diria até banal. Isso me parece mais revoltante nessa tese de doutorado. Ele procura ali correlacionar, em termos abstratos, né, em um modelo bem restritivo de dois setores, de uma economia aberta, etc., etc., quais são os impactos do crescimento de uma economia aberta de dois setores. Alguém já pode perguntar aí, qual é a relevância empírico-concreta de você retratar num modelo de dois setores uma economia que, na realidade concreta, tem muito mais do que dois setores, mas aí a gente já teria que ter mais tempo para conversar sobre o assunto. Mas o que ele procura retratar é a relação entre a política fiscal do governo, correlacionada com a dívida pública, a dinâmica da dívida pública e o endividamento externo. Ou seja, como é que se comportaria uma política fiscal, a dívida pública e o endividamento externo numa economia aberta que procurasse crescer com o suposto de uma economia baseada em dois setores. E a conclusão a qual ele vai chegar não é nenhuma novidade, é a conclusão típica do chamado modelo macroeconômico clássico professado pela Universidade de Chicago, onde ele estava estudando. Ou seja, que os problemas do superendividamento público, os problemas do endividamento externo, que leva em última instância ao problema do balanço de pagamentos, a crise de balanço de pagamentos e a crises cambiais, é o fato de que o governo gasta mais do que arrecada. Ou seja, tem uma política fiscal perdulária, ou seja, não austera. O governo gasta mais do que arrecada, é obrigado a ir no mercado de crédito para pedir emprestado, isso eleva a taxa de juros real, na lógica deles, e restringe o crescimento da economia. Por outro lado, o governo se endivida para financiar essa despoupança pública. Ao se endividar, começa a construir uma trajetória de endividamento público que pode gerar, no limite, a inadimplência, né, o calote da dívida pública, porque você está se endividando, crescendo o estoque da dívida pública, num contexto em que aumenta a taxa real de juros que corrige o estoque dessa dívida pública. E isso, em última instância, se reflete também em problemas externos, ou seja, também de superendividamento externo. Ou seja, a causa de todos os problemas, segundo a tese desse senhor, é que o governo gasta mais do que arrecada. Digamos que não seria necessária mais uma tese de doutorado, nem nenhuma formalização matemática mais, menos ou pouco profunda para continuar defendendo o mesmo. E, para além dessa curiosidade da tese de doutorado desse senhor, o que mais nos entristece, bom, temos que lembrar que os estudos desse senhor na Universidade de Chicago foram financiados pelo governo brasileiro, financiando as anuidades da Universidade de Chicago, pagas pelo governo brasileiro, e a bolsa da qual esse senhor desfrutou esse tempo todo enquanto estava fazendo o seu doutorado. Mas o mais triste, além disso, desse dinheiro gasto pelo governo brasileiro financiando isso, é que esse senhor, depois de décadas, veio a se constituir no ministro da Economia e está implementando na prática exatamente aquilo que ele acreditava e estava contido naquela tese. E os resultados nós estamos vendo aí. Eu também gostaria de conversar com você, Marcelo, a respeito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal que manteve a validade da lei aprovada pelo Congresso que dá autonomia ao Banco Central, definindo um mandato de 4 anos para o presidente da instituição que não coincide com o mandato do chefe do Executivo. Como é que essa discussão, Marcelo, afeta a economia do nosso país? Anderson, essa questão ela é muito importante, porque a tese do Banco Central Independente, que seria algo mais radical, digamos assim, seria algo mais aprofundado em relação à autonomia, a independência do Banco Central teria como pressuposto a autonomia do Banco Central, mas seria algo mais aprofundado. Mas o que está por trás disso tudo é justamente que essa tese da defesa de um Banco Central autônomo ou independente, ela é justamente uma consequência, digamos assim, terapêutica, no que diz respeito à terapia, de como deveria se comportar a política monetária frente à concepção teórica em economia liberal, justamente dessa que nós estamos falando até agora, relacionada com
a qual é professada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. E o que propõe essa tese? Qual é a discussão dessa tese? O modelo macroeconômico clássico, mais liberal, mais ortodoxo, defende o que se chama de dicotomia clássica. Ou seja, a sua teoria tem como resultado justamente a defesa de que variáveis nominais, ou seja, oferta de moeda, nível geral de preços, taxa nominal de câmbio, taxa nominal de juros, ou seja, variáveis nominais, não interferem sobre decisões e, portanto, variáveis reais. Ou seja, o nível de produção real, o nível de emprego, o crescimento real da economia, a taxa real de juros, todas as variáveis reais são insensíveis, não são influenciadas por variáveis nominais. Qual é a consequência de política monetária disso? A consequência é que a tentativa de um Banco Central de tentar, via expansão monetária, expandir o nível de atividade real da economia, renda, produto, emprego, será inócua. O máximo que ela vai conseguir, ou o máximo que ela conseguiria, porque é assim que eles pensam, seria o aumento dos preços, a inflação. Portanto, a decorrência disso, segundo eles, é que a política monetária deve enfrentar apenas aquilo que ela consegue. Portanto, a política monetária não deve perseguir o aumento no nível de atividade real da economia, mas deveria perseguir o combate à inflação. Portanto, eles defendem, os liberais, que o Banco Central deve apenas estipular a oferta de moeda da economia ou a taxa de juros, né, porque na verdade uma depende da outra, tentando manter a estabilidade de preços. Daí decorre a defesa da tese do Banco Central independente, porque dizem eles, se as autoridades monetárias ou os diretores do Banco Central forem diretamente relacionados com os ocupantes dos cargos governamentais, existe uma tendência desses governos, principalmente em momentos que antecedem a eleição, procurarem gastar mais do que poderiam, para tentar expandir a atividade econômica e gerar um ambiente favorável para eles. Isso teria que ser financiado de alguma maneira e, via de regra, segundo eles, o financiamento desses gastos a mais seria justamente pela emissão monetária via Banco Central. Então, dizem eles, defende-se a independência do Banco Central para, primeiro, fazer com que os gestores da autoridade monetária não respondam a esses delírios populistas, como dizem eles, dos governantes, e, por outro lado, ao terem seus mandatos não correspondentes aos mandatos de quem está administrando o governo, estarem integralmente comprometidos com questões técnicas, ou seja, com o combate à inflação, e se preocuparem apenas com isso. É isso que está por trás da defesa da tese do Banco Central independente. Mas por que essa longa recuperação? Porque a premissa que leva a isso é justamente a defesa da neutralidade da moeda ou da dicotomia clássica, ou seja, de que variáveis nominais não interferem sobre variáveis reais. Agora, está mais do que demonstrado pela prática que variáveis nominais, por várias razões, sim interferem sobre variáveis reais. E que, portanto, sim há um espaço para a política monetária atuar na expansão ou retração, dependendo da cabeça de quem estiver lá gerenciando a autoridade monetária, os níveis de atividade econômica. Portanto, para desconstruir, digamos assim, a tese do Banco Central independente, que ganha um certo ar de questão meramente técnica, que seria a forma correta de fazer política monetária, para descontextualizar isso, para desconstruir isso, nós temos que mostrar que é uma tese que decorre de um pensamento teórico específico, que tem como premissa básica a defesa de que a política monetária não interfere sobre variáveis reais. Fazendo isso, tendo isso em mente, a gente consegue rebater esse argumento, demonstrando que, sim, há interferência da política monetária sobre variáveis reais e que, portanto, a tese do Banco Central independente não se sustenta de acordo com seus pressupostos. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa que me parece muito mais importante do que um mero debate teórico, do que está por trás, quais os desdobramentos de política monetária, etc., etc., é o que significa essa defesa do Banco Central independente, ou da autonomia do Banco Central, frente ao governo, do ponto de vista político-social. Eu costumo brincar, quando eu estou tratando desses assuntos, que se tivesse que escolher entre
eleição para presidente da República e eleição para presidente do Banco Central, eu acho que, no contexto de hoje, eu abriria a mão de votar para presidente da República para votar para presidente do Banco Central. É claro que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem uma base real concreta. O que eu estou querendo dizer com essa brincadeira? Que a defesa do Banco Central independente, ao tentar não só defender, mas implementar na prática uma não relação, ou seja, um apartamento não no sentido de imóvel, mas enfim, mas uma dissociação completa da autoridade monetária frente a quem detém, para quem está no governo da República Federativa do Brasil, né? Enfim, o presidente, enfim, das autoridades políticas eleitas pelo povo, com todos os problemas que nós conhecemos que existem, com todos os gaps políticos, econômicos e sociais que existem entre o processo eleitoral democrático, quem é eleito, a forma como quem é eleito atua, as formas de controle social e político de quem foi eleito, até a próxima eleição, ou seja, com todos os problemas que existem nessa nossa democracia, o fato concreto é que você dissociar completamente os gestores da autoridade monetária de quem foi eleito para governar o país, em última instância, significa dizer que você está dissociando completamente os gestores da autoridade monetária da base desse sistema que é o povo. Ou seja, para resumir, do ponto de vista político e social, que para mim é o que mais me importa, a tese do Banco Central Independente, em última instância, é um assinte à democracia. Marcelo Carcanholo, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Anderson, eu que agradeço a você, a toda a equipe do Faixa Livre, a todos e a todas as ouvintes do programa que lutam diariamente para tentar manter esse espaço, que é um espaço extremamente relevante para a gente pensar de uma maneira diferente, alternativa, com outro ponto de vista, as questões da nossa sociedade, no momento onde a gente está precisando fazer isso para, enfim, vislumbrar melhores perspectivas daqui para frente. É claro que só o pensar alternativas não garante que essas alternativas sejam construídas, mas se a gente nem as pensar, aí é que elas não serão construídas. Então eu que agradeço e estou aqui à disposição sempre que precisar. Grande abraço para você, para a equipe e para os ouvintes. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Marcelo Carcanholo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!